Casas brancas, pretas, linha vertical, oblíquo pros comédia pra nós, culto racional. Surpreendemos o vento, indo contra mesmo sendo fraco. Os egoístas é só gandula, nós tá no jogo e o nosso pensamento é macro. Só prevalece doidão, absoluto, só que o céu tá meio cinza como... Vamos lá. Mateus capítulo 25. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 vai falar a parábola das 10 virgens. Então vamos lá. Mateus capítulo 25, verso 1 vai dizer assim, ó: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Até aqui. Geralmente se fala a respeito, né? Usa-se muito esse texto para pregar sobre as virgens prudentes e as loucas, mas hoje eu quero dar uma ênfase diferente nesse texto, algo que Deus tem falado comigo nesses dias. E tem muito a ver com o cenário que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo aí uma guerra entre Rússia e Ucrânia. E eu acho que isso, eu creio que isso tem muito a ver com o cenário do fim dos tempos em que Jesus falou, e eu quero abordar um tema um pouco diferente hoje a respeito dessa passagem, então eu não vou explicar e nem pregar o texto a respeito de quem era louca, de quem era prudente, porque isso aconteceu, mas dois pontos aqui me chamam a atenção nesse texto, né? Elas têm algo em comum, tá falando de 10 virgens, e essas virgens elas têm algo em comum. Primeiro, são 10 virgens, então, apesar de serem 5 loucas e 5 prudentes, todas são virgens, todas são noivas, tá? E outro ponto em comum é que todas dormiram. E essas noivas, elas dormem quando? No momento em que antecede a vinda do noivo, né? Então, esse é o cenário, né? Os momentos que antecedem a vinda do noivo, todas elas estão dormindo, né? Então, quem são essas noivas aqui? Quem são as virgens? As virgens, elas representam a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a noiva, né? E o noivo aqui em questão é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Então, nós estamos falando de 10 virgens, todas elas são virgens, todas elas representam, essas 10 virgens, elas representam a igreja na sua totalidade, a igreja de Cristo na sua totalidade, tá? Então, esse é o cenário, esse é o plano de fundo, elas estão esperando o noivo, elas estão esperando o seu noivo e no meio dessa espera elas acabam dormindo, tá? Então esse é o cenário, esse é o plano de fundo, uma noiva que está esperando o noivo e nos momentos que antecedem a vinda do noivo, elas acabam dormindo, tá? No meio dessa espera, que elas estão ali esperando o noivo, a Bíblia diz que o noivo tardou para vir, então elas acabam dormindo, né? E o que é esse sono? O que quer dizer esse dormir? Né? Dormir aqui quer dizer a gente está desapercebido. Dormir é a gente não se atentar para o tempo em que a gente está vivendo. Né? Dormir aqui é ver os sinais que estão acontecendo e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ou como se Jesus não estivesse às portas, pronto para voltar. Né? Então, eu preciso te dizer algo. Jesus está voltando. Tá? Eu sei que parece loucura na cabeça de muita gente, inclusive na cabeça de cristão. Né? Como assim? Jesus está voltando? Essa semana a Michelle me contou que ela estava no trabalho dela e ela foi levar um documento para uma das meninas lá e estava passando no computador da menina as notícias, tal, os vídeos da guerra e etc. E ela e a menina falou assim: Meu Deus, que loucura e tal. E a Michelle falou assim: Jesus está voltando. E a menina falou assim: Ai, menina, será? Eu não acredito nisso e tal. E vou te dizer, uma menina cristã, católica, cristã. Entendeu? Então, assim, eu sei que na cabeça de muita gente, essa história de que Jesus está voltando parece loucura.
né? Falou, não, isso aí tem tanto tempo que a gente vê falar nisso desde que eu era pequena, Jesus está voltando, acho que não, sabe? Então assim, nós estamos vivendo o princípio das dores, um tempo onde a gente não deveria estar dormindo, tá? Então esse é o cenário que eu acredito no fim dos tempos, assim, que veio, que me chamou a atenção, né? As 10 virgens, 10 noivas, e elas estão ali esperando o noivo, mas de repente ele tarda. Então, exatamente como essa moça disse, ela falou: não, isso aí faz tanto tempo que a gente ouve falar, Jesus está voltando, mas não tem nada a ver, né? Então, assim, uma moça cristã que acredita na mesma Bíblia que eu e você acreditamos, e, né, para ela parece uma loucura. E para mim é exatamente esse cenário que a gente está lendo aqui em Mateus capítulo 25, né? Talvez para você possa ser algo distante, mas para mim é bem claro e lógico, né? Pessoas simplesmente estão dormindo nos momentos que antecedem a volta de Jesus, né? Então, nós estamos vivendo o princípio das dores, o início das dores, um tempo onde nós não deveríamos estar dormindo, pelo contrário, a gente deveria estar ouvindo o conselho de Jesus e estar vigilante, tá? Por quê? Porque, ó, escuta o que eu estou te dizendo, vai vir um tempo de dor sobre a terra, desse naipe que está rolando hoje, e isso é inevitável. Tá? Eu vou te falar, Deus ele tem uma agenda e essa agenda vai se cumprir, ela já está se cumprindo. Não pense você que existe a possibilidade de o pior não acontecer, o pior vai acontecer. Mas como você sabe disso? Porque está escrito, está escrito. Então assim, nós estamos prestes a viver um tempo de dor e de calamidade como nunca houve sobre a face da terra. Sabe esses vídeos que chega até a gente, os vídeos da guerra na Ucrânia? Não é nada nem perto do que vai vir. É fichinha perto do que vai vir. Não é nada perto do que ainda está por vir, tá? Eu estava vendo essa semana aí um vídeo bem chocante, um vídeo de um tanque de guerra passa em cima de um carro de um senhor, cara. Assim, ó, o cara tá passando na rua e o tanque simplesmente joga em cima do cara sem mais nem menos e esmaga o carro do senhor. Um senhor de idade, sozinho, sem fazer nada, né? Então, até onde chega a maldade do ser humano? Até onde chega? Pra quê? Sabe? Cara, é chocante. Você vê mísseis explodindo prédio de civis. É terrível, sabe? Mas a Bíblia me garante que esse é só o princípio das dores e o que está por vir, assim, ó, a gente não consegue nem medir o que está por vir, né? Mas a pergunta-chave aqui é: como é que nós estamos? Nós estamos apercebidos, vigilantes? O que está rolando lá para você é só mais uma guerra? E aliás, uma guerra que não tem nada a ver comigo porque está tão longe, as bombas não vão chegar aqui. Então, mano, entenda algo: a igreja ela tem um papel fundamental no fim dos tempos. Mas nós só vamos poder desenvolver esse papel fundamental se a gente estiver acordado, se a gente estiver atento, vigilante. Os sinais da volta eles estão tão claros, mas nós, sabe, não dá pra gente ficar dormindo. Ah, tá, mas dormindo em que sentido? Cara, a gente está vivendo o tempo do fim com todos os sinais possíveis da volta de Cristo, nos tempos do fim, sabe, acontecendo e você vai se preocupar mais com coisas materiais do que com as coisas espirituais. Dormir aqui é você não ter o interesse nenhum na obra do Cristo na véspera da volta dele. Isso é dormir. É você vir para os cultos, assistir uma pregação, um louvor e não se envolver com a obra de Deus. Isso é dormir. Sabe? Jesus disse que nós precisávamos estar atentos, vigilantes e não dormindo. Então isso é fundamental, nós precisamos, sabe? Abre aí Mateus capítulo 24. Só voltar um pouquinho aí. Mateus capítulo 24, verso 3.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister, é certo que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Princípio de dores. Tá? Então, assim, eu não sei se você consegue enxergar a mesma coisa que eu, mas está dizendo assim: ó, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes, pestilências, pandemias. Eu não sei se você consegue enxergar a mesma coisa que eu. Tá? Porque eu estou dizendo, nós estamos vivendo o princípio das dores. Porque Jesus deixou muito claro, os sinais estão aí para quem quiser ver e para quem não quiser também. Sabe? É muito claro, muito claro, muito claro, muito claro. Os sinais estão aí. Nós precisamos estar atento. Precisamos estar atentos. Porque os sinais da vinda de Jesus, eles estão aí. Jesus está às portas e nós estamos vivendo o fim dos tempos. Você sabe qual é? Eu vi essa semana que a Rússia colocou em alerta todas as suas armas nucleares. Né? O presidente da Rússia colocou em alerta todo o seu arsenal nuclear. Sabe qual é o poder nuclear da Rússia? Eu estava lendo a respeito disso essa semana. Eles têm poder para acabar com o planeta Terra 16 vezes, se eles quisessem. Sabe? Então, assim, ó, se esse cara dá uma ordem lá agora, tá? Antes de eu acabar de falar aqui, pronto, já era. Acabou. Então, assim, não é uma coisa que vai acontecer gradativamente. Vai ser assim, ó, num estalar de dedos, acabou. Não dá tempo mais. Sabe? Eu não tô falando isso aqui pra te pôr medo, mas pra você se preparar, mano. Porque a nossa esperança é outra. Sabe? Eu preciso te dar uma má notícia. As coisas não vão melhorar. Só vai piorar. Só vai piorar. E eu não tô sendo pessimista aqui, não, tá? Mas é bíblico, está escrito, vai acontecer. Abra sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 21, verso 7. Lucas 21, 7. É mais ou menos esse mesmo contexto que Jesus está falando em Mateus 24. Lucas capítulo 21, verso 7. Lucas 21, 7. Olha lá. Mesma coisa, de Mateus 24. Lhe perguntaram dizendo, mestre, quais serão essas coisas? Que sinais haverá quando isso tiver para acontecer? Disse então ele, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça primeiro, mas não será o fim. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pandemias. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas todas essas coisas, antes de todas essas coisas, até aqui, vamos ler até aqui. Então cara, olha o que ele vai dizer lá no verso 20. Pula lá, verso 20. Então você tá vendo, Jesus está falando assim, olha, vai acontecer, vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra, as nações vão se levantar umas contra as outras, vai haver pestes, doenças, pandemias. Não vos assustei, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim, é o princípio das dores. Olha, começou. Tá? E se você olhar Mateus 24, ele vai dizer assim: olha, assim como vocês conseguem olhar para a figueira e ver que o verão está próximo,
Quando vocês olharem para esses sinais, entendam, eu estou às portas, eu estou voltando. Tá? Então vai acontecer tudo isso, é necessário que isso aconteça. E por que eu falo para você que vai piorar, que nós estamos vivendo? Olha só, verso 20. Tá? Lucas 21, verso 20. Mas, pode circular e grifar esse mas. Então, assim, vocês vão ver tudo isso acontecendo. Não é o fim. Mas, quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então é chegada a sua desolação. Então, o ponto-chave para a gente está aqui. O que a gente está vivendo é o fim? Não. É o princípio das dores. Ainda não é o fim. Mas você precisa entender. Você precisa olhar para esse cenário e entender. Tá? Nós estamos vivendo o princípio das dores daquele, sabe, dos sinais aqueles a qual Jesus falou. Nós estamos no meio dele. Não é o fim? Não, ainda não. Mas está próximo. Ele falou assim, olha, quando vocês olharem e enxergarem, entenda, está próximo. Mas ainda não é o fim? Não, não é o fim. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é a chegada a sua desolação. Tá? Cara, por que a gente fala tanto? Por que eu estou ensinando sobre Apocalipse, sobre escatologia? Sabe, aí tive que escutar de umas pessoas esses dias aí. Ah, mas isso é muito pesado, né? As pessoas não. É muito, sabe? É difícil de entender. Cara, você entende por que a gente está aqui numa quarta-feira, né, falando, ensinando sobre escatologia? Por que eu passo o dia inteiro em cima debruçado na Bíblia, estudando para poder passar algo para você? Porque isso aqui é importante. Jerusalém é o relógio do mundo. Nós estamos vivendo tempos do fim, sabe? E aí, se a gente não conseguir olhar para isso aqui, entender, estudar, ficar claro, clarear o nosso entendimento, cara, sabe? Nós estamos perdidos, porque tem um tempo de muita calamidade vindo por aí. Por que a gente fala? Jerusalém é o relógio do mundo. Olha o que Jesus está falando. Mas, então você vai ver isso, aquilo, aquele outro acontecendo no mundo. Mas, quando vocês olharem e verem Jerusalém cercada de exércitos, sabe aí? Chegou a desolação. Já era. Tá? Então, assim, Jerusalém não está cercada. Não. Por quanto tempo você acha? Sabe? Essa mesma semana aqui, acho que foi antes de ontem, se eu não me engano, eu vou mandar no grupo ali. Eu tenho essas notícias aqui. Eu vou mandar os links para vocês lerem a matéria. Mas o Putin, antes de ontem, ele declarou. O Putin, não, se não me engano, foi o primeiro-ministro da Rússia, declarou que as colinas do Golã não pertencem a Israel. Tá? Então, assim, você entende por que está acontecendo toda essa guerra na Rússia, na Ucrânia? Tá? O primeiro ponto é porque eles olharam para duas cidades, Donetsk e a outra cidade eu não lembro qual é o nome, e eles simplesmente olharam para essas cidades e tem alguns separatistas, rebeldes lá, e eles estão reivindicando essas cidades, dizendo assim, olha, essas duas cidades não pertencem à Ucrânia e nós vamos tomar elas. E aí tá essa guerra, é um dos pilares dessa guerra aí, tá? Então essa guerra toda está acontecendo por causa disso. Então essa mesma semana o primeiro-ministro da Rússia, ele olhou para Israel e falou assim: "Olha, as colinas do Golã, elas não pertencem a Israel, tá? As colinas do Golã foram um território conquistado por Israel, né? Reconquistado, retomado por Israel lá na Guerra dos 6 Dias, tá? Você dá uma procuradinha no Google lá, você vai entender a Guerra dos 6 Dias, o que foi, o que aconteceu, por que aconteceu, tá? E o que isso significa? Cara, Israel ele é um país pequeno, estreito, né? Eu nunca fui, mas tenho alguns amigos, pastores que já foram e estavam me contando, né? O Kleber já foi lá várias vezes, morou lá, e ele está me contando que é um país estreito e comprido. Então, assim, se atravessa Israel em 6, 7 horas de carro, se atravessa Israel de norte a sul. É um país bem comprido. Então, lá numa das pontas, numa das extremidades, né, fica essas colinas do Golã. E lá nesse lugar fica a concentração, toda a concentração de água do país de Israel. Então, você tirar as colinas do Golã de Israel é tirar toda a água de um país. Tá? E a Rússia está dizendo assim: olha, esse lugar não pertence a Israel. Tá? Então ele entrou na Ucrânia, matou quem quis, do jeito que quis, está fazendo o que quer. Ninguém botou um dedo para interferir, ninguém. Quanto tempo você acha para esse cara mirar para Israel e falar assim: ó, a gente vai tomar lá as colinas do Golã? Quanto tempo você acha para acontecer o que está acontecendo na Ucrânia e em Israel, em Jerusalém? Então Jesus está dizendo assim, ó,
Vocês vão ouvir de guerra, vocês vão ouvir de rumores de guerra, de peste, de pandemia. Ainda não é o fim. Mas é o quê? Princípio das dores. Então tá, gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, você precisa olhar para o que está acontecendo e ver isso. A gente está agora nesse exato momento vivendo o princípio das dores da qual Jesus avisou. Tá? Jesus profetizou isso aqui há cerca de 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo, nós estamos em cima disso agora. Tá? Então, ainda não é o fim, mas quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, então saibam, chegou a sua desolação. Verso 21, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque os dias de vingança são estes, para que se cumpram todas essas coisas que estão escritas. Então por que vai acontecer isso aqui? Para se cumprir o que está escrito, vai acontecer. Esse verso 21, 22 aqui vai falar para os judeus, tá? Verso 21, 22, 23, 24, mas aí das graves. Ó, quem estiver nos montes, fuja. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então isso aqui é para o judeu, tá? Quando Israel for cercado, fujam para os montes. Quando estiverem no meio dela, saiam. Quem estiver na Judéia, saia. Quem estiver no campo, não volte para ela. Sabe? Esses são dias de vingança para que se cumpram o que está escrito, tá? Isso aqui precisa ser claro para vocês. Mas, aí das grávidas, das que caírem, das que tiverem dado à luz naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra. Olha, sublinho isso aqui, risca. Haverá grande aperto na terra. Por quê? Verso 22, para que se cumpram todas essas coisas que estão escritas. Tá? Vai acontecer. As coisas não vão melhorar. Não vão. Tá? Eu vou te dizer, muito em breve o comunismo vai tomar conta do mundo. Muito em breve o comunismo vai tomar conta do mundo. Você pode militar, você pode levantar bandeira, partido, não adianta, vai acontecer. Apocalipse 12 fala do grande dragão vermelho governando sobre toda a terra. Tá? É inevitável que o comunismo domine o mundo, é inevitável. O dragão vermelho já está acordado, trabalhando faz bastante tempo. E nós? Dormindo. Eu tô preocupado se eu vou conseguir trocar de carro, se eu vou conseguir arrumar uma namorada, se eu vou conseguir casar. Como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Pastor, mas eu tô cansado demais pra esse negócio de igreja, de obra de Deus. Sabe, eu tô estudando demais, eu tô trabalhando demais. É mesmo? A verdade, irmãos, é que nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Quantas pessoas aí para serem alcançadas pelo evangelho? Quantas pessoas para serem alcançadas para Jesus, mano? Sabe, não era hora da gente ficar fazendo planos a longo prazo, nós não temos muito tempo. Deixa eu te falar, 5 anos é muito tempo. Essa semana eu estava conversando com a Michelle, a gente estava brincando, ela falou assim, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, tal, de condição financeira, eu queria ter mais um filho. Sabe, eu olhei para ela e falei, amor, a gente não tem mais muito tempo, cara, não tem, não dá para planejar. 5 anos hoje é muito tempo. Não dá, nós não temos muito tempo, nós precisamos olhar para isso, cara. O que é que você tem na mão para fazer agora? Agora. Sabe, às vezes eu olho para a nossa condição, me dá agonia. Eu tenho sido tomado por um sentimento de angústia, de urgência muito grande. Sabe, vontade de pegar umas pessoas assim, chacoalhar, irmão. Fala, mano, o que que você tá fazendo com a tua vida? Acorda. Sabe por quê? Porque quando ele voltar, não interessa mais nada que você fez aqui. Nada. A não ser a forma que você viveu para ele. Só isso vai importar. Só isso. Você não tá entendendo, cara. O dia que Jesus voltar, todas as coisas da terra vão parar de fazer sentido. Todas. Sabe? Eu acredito que muitos de nós vamos olhar para trás, vão chorar e dizer assim: o que que eu fiz com a minha vida? Por que que eu dei tanta importância para essas coisas? Por que que eu vivi a minha vida inteira correndo atrás disso? Eu gastei a minha vida inteira com isso aqui. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitos de nós vamos despertar tarde demais. A hora de despertar é agora, esse é o tempo.
Esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo da gente acordar, é o tempo da gente despertar, começar a viver para Deus de verdade, viver para Ele, se envolver com o que Ele está fazendo. Esse é o tempo, irmão. Sabe, a gente acha que vir no culto aqui na segunda-feira, no estudo na quarta, basta, resolve. Sabe, a gente acha que a vida cristã se resume nisso. Ser testemunha de Cristo para você é isso, é vir num culto na segunda-feira e no estudo na quarta, tá tudo certo. Mano, a gente ir frequentar o culto ou o estudo na quarta não vale de nada se você não decidir viver todos os outros dias da semana para Ele. Sabe, isso aqui não é igual um shopping, igual a Havan. Aí você vai lá no fim de semana, compra a sua bênção e vai embora e vida que segue. Não, irmão. Mano, ele nos chamou para ser testemunha, viver todos os dias para Ele. Cara, isso aqui é muito sério, você precisa entender. Em bem pouco tempo, nós não vamos mais poder nos reunir assim, ó, desse jeito que a gente está reunido aqui, ó, em volta de uma Bíblia, e a gente não vai em bem pouco tempo. E eu vou ser sincero para você, eu tenho pena de alguns cristãos. Porque para algumas pessoas a vida cristã se resume a isso aqui, ó. A vir na reunião de segunda-feira, no culto na segunda-feira, no estudo e quando isso acontecer, e vai acontecer, para essa pessoa acabou. 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 Eu tenho pena. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero. Não precisa me responder. Mas responda para você. Seja sincero. O que mais te importa hoje? O que mais importa para você hoje? Ficar rico ou reinar com Cristo? Arrumar um marido, uma esposa ou reinar com Cristo? Seja sincero. Ai, pastor, mas eu tenho tantos planos. Pois é, irmão. Pois é. Um dos princípios básicos da nossa fé é abrir mão da sua vida para viver a vida que Deus quer que você viva. Um dos princípios básicos da nossa fé é negar a você mesmo e tomar a sua cruz. Aí as pessoas dizem para você hoje: não, seja quem você quiser ser, você tem que ser quem você é. Sabe o que Jesus diz? Negue-se a si mesmo, negue-se a sua vida. E a gente está aí cheio de planos. Sabe o que significa isso? Para você, você pode estar totalmente acordadão, ligadão. Vou para cima, tô cheio de plano. Para você, você pode estar acordadão. Sabe o que Jesus está falando? Vocês estão dormindo, dormindo. Isso é dormir, irmão. Dormir. Isso é dormir. Jesus está voltando e a gente está ocupado demais com tudo. Menos com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está movendo, com as coisas que estão acontecendo. Verso 25. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia. Angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Olha o verso 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por quanto os poderes do céu serão abalados. Tá rolando guerra na Rússia. Você já viu alguém olhando os vídeos desmaiando? Alguém aqui acontecendo? Irmão, olha o que tá falando aqui, ó. As pessoas vão desmaiar de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Escreve o que eu tô te dizendo. Dias terríveis estão para vir sobre a terra. Dias terríveis estão para vir sobre a terra. As coisas não vão melhorar. Não vão. Então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Olha aí. Olha o conselho de Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, o que é para fazer? Olhe para cima. Pense mais nas coisas do céu. E deixa eu te dizer, as coisas já estão acontecendo, já aconteceram. Isso aqui foi escrito há cerca de 2000 anos atrás. Jesus diz assim, ó, quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para cima. Irmão, já começou, tá na hora da gente começar a olhar para cima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira
e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Então não existia calendário naquela época. Tá? Então qual era o sinal para eles saberem que o verão estava chegando? Eles olhavam para as figueiras. Então eles olhavam para a figueira e quando começava a brotar, eles já sabiam que nos próximos dias o verão está aí. Consegue compreender? Então Jesus está falando assim, ó, assim também vós. Quando virdes acontecer estas coisas, que coisas? O que ele acabou de dizer, o que a gente está vivendo hoje. É exatamente o que a gente está vivendo hoje. Olha o que ele vai dizer, assim também vós. Quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Esta geração qual? Esta geração que está vivendo os sinais. Não vai passar. Não vai passar. A nossa geração não vai passar. Não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Não vão passar. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Olha o verso 34. Mano, olhe para você mesmo. É isso que Jesus está falando. Olhe para você e tome cuidado. Para que o seu coração não se encarregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida. E sobrevenha sobre vós de improviso aquele dia, de surpresa. De surpresa. Sabe o que é aqui? Glutonaria, embriaguez? Não está falando de. Você precisa entender o espiritual aqui. Não é possível. Você precisa entender. O que é glutonaria? Comer demais. O que é embriaguez? Beber demais. Então o pecado não é beber e nem comer. É beber demais e comer demais. Tá? Mas isso aqui está falando dos cuidados da vida. Sabe assim, esses dias eu estava vendo assim, as galera posta os negócios eu tenho muita gente, né, no meu Instagram e tal. Acho que não foi nem no Instagram, foi no WhatsApp. Alguém postou no status do WhatsApp um clipe desses MC, desses funk que rola aí. E aí o cara tava contando, e eu fiquei prestando atenção naquilo ali. O cara contando a história dele, porque quanto que eu penei para chegar até aqui, você não me conheceu e não sei o quê. E aí ele mostra o closet da casa dele assim, sei lá, devia ter uns 100 par de tênis, devia ter uns 300 boné de marca, entendeu? Cara, uma pessoa não precisa de 300 boné de marca. Uma pessoa não precisa de 150 par de tênis. Você consegue entender? Sabe o que é embriaguez e glutonaria? É comer demais e beber demais. Então é disso que Jesus está falando, cara. Sabe? Você não precisa de uma Ferrari. Eu não preciso de um carro importado. Eu não preciso. O carro, a gente precisa começar a aprender a se contentar com aquilo que a gente tem. Mas ao contrário disso, eu vejo cada dia mais as pessoas correndo atrás das coisas, das coisas. O cara não se contenta em ter um carro, então ele vai trabalhar. Então a desculpa sempre vai ser essa. Eu nunca vou ter tempo para Deus e para a obra de Deus, porque eu estou sempre correndo atrás de ter mais, de ter mais. Mano, você não precisa ter um carro importado. Aliás, esses dias eu tava. Aconteceu aí com um primo meu lá de Curitiba, um menino de 20 e poucos anos, super saudável. Descobriu uma doença, eu não vou saber te dizer qual é agora exatamente, na cabeça, no cérebro, teve que fazer a cirurgia. E essa semana eu vi ele na reabilitação, reaprendendo a andar. Um menino de 22 anos, totalmente saudável, que andava, corria, fazia todos os seus corre, trabalhava. 20 e tantos anos, saudável, saudável. E do dia para a noite o cara tá reaprendendo a andar. Então vou te dizer mais, além de não precisar de um carro importado, nós deveríamos ser gratos. Se você tem uma Havaiana para pôr. Aliás, se você tiver 2 pés para andar descalço, a gente deveria aprender a dar valor e agradecer por essas coisas. Sabe? Isso é glutonaria e embriaguez. Mano, a gente não precisa de muito. A gente precisa aprender a dar valor no pouco, cara, no básico. E aprender a parar de correr atrás das coisas dessa terra. Porque eu não sei se você sabe, isso aqui vai queimar. Tudo, tudo, tudo. Sua casa, seu carro, sua conta no banco vai queimar. Tá? A Bíblia diz que essa terra aqui, quando Deus acabou com ela com água lá, em Noé,
ele colocou um arco no céu como sinal da aliança de que ele não iria mais acabar com água. Mas eu não sei se você sabe, está escrito que essa terra está reservada para o fogo. Tá? Isso aqui vai queimar tudo. A Ferrari, o jatinho, tudo vai queimar. A gente deveria estar mais preocupado com a volta de Jesus, com o reino, em se empenhar para ser útil para ele, para viver de forma digna da maneira com a qual ele morreu por mim e por você. A gente deveria. Eu preciso te dizer algo, Jesus está voltando e existem dois tipos de pessoa. As que anseiam por isso e as que têm medo disso. E aí fica a pergunta, quem é você? Eu vou repetir. Jesus está voltando e existem dois tipos de pessoas. As que anseiam por isso e as que têm medo. Quem é você? Como você gasta a sua vida? Deixa eu te falar, todo o resto da tua vida deveria ser secundário. Ah, mas então eu tenho que deixar tudo, viver na miséria. Não. Mas deveria ser secundário. Eu poderia hoje largar tudo isso aqui, ir embora, perto da minha família, tentar recomeçar, trabalhar, ganhar mais dinheiro. Eu poderia. Seria mais fácil do que estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Mas eu ainda acredito no que Deus me falou. Eu ainda acredito que eu tenho uma palavra para estar aqui. Sabe o Zé do Egito? Se ele fosse dar ouvido para todas as pessoas, para tudo que aconteceu na vida dele, ele não seria governador do Egito. Irmão, esse cara foi preso como escravo, ele foi vendido pelos irmãos, foi preso como escravo, sem fazer nada, ele foi jogado na cadeia. Tudo errado. Mas esse cara tinha uma clara visão do que Deus tinha dado para ele. A gente precisa deixar, mano, tudo. Todo o resto deveria ser secundário na nossa vida. E aí tem umas pessoas que eu converso e elas têm medo da volta de Jesus. Ah, porque eu tenho umas coisinhas aí pra acertar. Pois é, mano. Então acerta, para de brincar. Leve Deus a sério. Leve o que eu tô falando a sério. A Bíblia é coisa séria, vai acontecer o que está escrito aqui. Pare de viver como se tivesse uma segunda opção, você não tem. Não tem um plano B. Não tem. Ah, mano, mas no final Deus é bom, vai dar tudo certo. Mano, as coisas vão piorar, acredito no que eu tô falando. Quer um conselho? Não viva mais um dia da tua vida sem viver para Ele de verdade. Não faça disso aqui mais uma pregação, mais uma segunda-feira. Não é isso. Nós temos facilidade de passar 6, 7 horas assistindo uma série de Netflix. E nós temos dificuldade de passar 10 minutos conversando com o teu pai. Sabe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acerta o que você tem que acertar, mano. Vamos viver pra Ele de verdade. Isso aqui não é mais uma segunda-feira, mais uma pregação. Isso aqui precisa ser sério. É sério. É sério, cara. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha o que ele vai dizer no verso 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Rapto, o arrebatamento dos vencedores. Precisa ser digno de entrar, de ser livre. Sabe o que é estar vigilante? Por muito tempo eu achei que eu devia ficar lá fora olhando pro céu assim, ficando esperto, né? Ah, vou ficar esperto aqui, vou ficar olhando pro céu, vigiando. Sabe o que é estar vigilante? Estar vigilante é estar fazendo aquilo que o teu servo, que o teu Senhor mandou você fazer quando ele voltar. A Bíblia vai dizer assim, ó, bem-aventurado aquele servo
que for encontrado fazendo aquilo que o seu Senhor mandou ele fazer quando ele voltar. Sabe por que eu não vou embora daqui dessa cidade, irmão? Eu falo pra você, tem dias que dá vontade. Tem dias que é apertado, que é difícil. Porque eu acredito que eu tenho uma palavra para estar aqui. Eu tenho uma palavra para estar aqui. Se fosse pela minha vontade, eu já estaria longe, longe daqui. Mas eu tenho uma palavra para estar aqui. E a Bíblia vai dizer assim, ó, bem-aventurado o servo que for encontrado fazendo exatamente aquilo que o seu Senhor mandou ele fazer quando ele foi. Então, irmão, a minha esperança é quando Jesus voltar, eu estar posicionado exatamente no lugar onde Ele quer que eu esteja. Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, mas a única possibilidade de acontecer isso é se Deus me der uma nova ordem. A última palavra que eu tenho de Deus é para estar aqui. E eu vou ficar com ela, até que Ele me dê uma nova. A gente deveria estar fazendo isso, irmãos. Vigilante, vigia. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. Ai, mas eu não sei. Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer. Mano, vá ler a Bíblia. Mateus capítulo 28. Pregue o evangelho. Se você não tem uma direção específica de Deus para estar em algum lugar fazendo algo, pelo menos faça o básico. Pregue o evangelho, viva de maneira digna, sabe? Para de brincar. Para de brincar. Para de gastar sua vida com as coisas dessa terra. Isso aqui tá acabando, irmão. Tá acabando. Se você conseguir viver com a tua família, pare de correr atrás, de fazer loucura, de gastar a sua vida com coisa que não tem valor, que não tem sentido. Jesus está voltando, queridos. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Se coloque de pé.